Queridos, eu creio que o recado de Deus já foi dado, né, e não necessita... Eu só queria compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês. Abra lá em Atos 2, por favor. Pastor Ribamar pediu para que nós passássemos esse vídeo hoje para a igreja e pediu para eu fechar, né, esse culto. E eu estava de férias, eu só abri meus e-mails no sábado, quando eu estava voltando de viagem, que eu estava viajando e não tinha acesso à internet. E fiquei surpreso com a mensagem, né, para eu fechar, mas eu não pretendo pregar aqui um sermão, porque eu acredito que Deus já falou o coração de vocês, mas eu queria compartilhar algumas coisas dentro do que a gente ouviu aqui, né, essa mensagem maravilhosa do pastor João. Todos nós amamos o pastor João, temos um carinho grande por ele, né, o seu jeito emotivo de falar, né. Eu fiquei até preocupado que ele não chorou no vídeo. Eu falei, pô, pastor João não vai chorar. Aí deu uma choradinha, né? Eu falei, graças a Deus, né? Que deu uma choradinha dele e foi bênção de Deus. Mas eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Lucas 2, 43 a 45. Se você pudesse colocar na tela para que todos vejam. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere. Lucas 2. Quarenta e três. Desculpa, falei errado. É Atos 2, 43. Só para ver se vocês estão ligados. É porque quem escreveu Atos foi Lucas. Entenderam? E nós vamos fechar com Lucas. Aí ficou tudo ali em Lucas, né? Quem achou, diga amém. Dizia assim, olha. Eu acho que a minha versão é a mesma de vocês. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de quê? De temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Amém. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua, o quê, gente? Necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com o quê? Alegria e louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos falar a última frase. E o Senhor lhes acrescentava diariamente. Só as mulheres. Os que iam. Só os homens. O Senhor lhes acrescentava diariamente. Mais uma vez, para fechar, todo mundo. O Senhor lhes acrescentava diariamente. Está parecido com a nossa igreja ou não? O que vocês acham? Algumas coisas sim, né? Outras talvez não, que precisamos melhorar. Mas o fato é, queridos, que esse texto é um texto maravilhoso, né? Toda vez que eu leio isso, meu coração fica admirado com aquilo que Deus fazia na igreja de Atos depois da morte de Jesus. Isso aconteceu mais ou menos, para que vocês tenham noção, isso aconteceu mais ou menos 40 anos depois que Jesus morreu, esses fatos aqui. O livro de Atos foi escrito alguns historiadores dizem que foi entre 30 e 60 depois de Cristo. Todas aquelas viagens missionárias de Paulo,
a narração do dia do Pentecostes, né, que a gente falou aqui há uns 2 domingos atrás. E o que acontece, queridos, é que se a gente fosse pegar 40 anos depois do que Cristo fez na vida daquelas pessoas ali, e a gente falou que Lucas foi, né, que escreveu o livro de Atos, né, todos os indícios dizem que sim. E eu fico pensando, 40 anos depois, eles estavam vivendo o primeiro amor. 40 anos depois, 30 anos depois, parecia que tinha sido hoje, o hoje deles era o que Jesus estava ali presente entre eles. E eu fico pensando na gente, né? Quanto tempo eu tenho de igreja, quanto tempo você tem de igreja, e qual é a nossa motivação frente ao Espírito Santo de Deus e aquilo que Ele fez em nossas vidas, né? Eu fico maravilhado. Gente, como é bom, como seria legal naquela época a gente viver o que Deus fez. Mas eu quero dizer para você, é possível viver um avivamento na sua vida, individualmente e coletivamente. Basta a gente querer, basta nós buscarmos, basta a gente buscar o Senhor. Queridos, a igreja estava bombando naquela época, né? Como os jovens falam hoje, né? Eu sou jovem também, falo, a igreja estava bombando, estava fervendo, a coisa estava boa, estava pegando, e as pessoas tinham tudo em comum, e era uma bênção eles viverem em comunidade. Estávamos todos ali, estavam todos eles, os apóstolos, as pessoas que iam sendo acrescentadas, e foi uma história pessoal de superação de cada um, queridos, porque, olha, Jesus escolheu 12 homens, que ficaram 11, depois escolheram um para ser o lugar de Judas, o traidor. E o interessante que a gente vê na palavra de Deus e que nos dá motivação para superar através do Espírito Santo é que Deus foi mudando e foi moldando o coração daqueles apóstolos. Pedro, que passou de traidor de Cristo, que negou a Cristo, ele foi se melhorando, foi pedindo o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo foi derramado sobre ele. E Pedro não foi o Pedro que você vê lá na carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, uma semana depois de que Jesus morreu. Foi um processo que Deus foi trabalhando na vida dele. A mesma coisa aconteceu com Lucas, a mesma coisa aconteceu com Mateus, que era um publicano, a mesma coisa aconteceu com João, a mesma coisa aconteceu com Tomé, que não cria no Senhor, e ele teve que ter uma experiência profunda e pessoal para ele poder crescer espiritualmente. E é bonito a gente ver a história de Atos. Se você ainda não leu o livro de Atos, eu te convido a ler o livro de Atos uma vez, 2 vezes, o quanto você puder, porque ali foi uma história de superação dos apóstolos. E a história é o manual de superação para a tua vida e para a minha vida, que é fazer a vontade de Deus, buscar o primeiro lugar, o reino de Deus, para que ele seja acrescentado às outras coisas na sua vida. E você vai aprender, querido, nesse livro, que os valores que são pregados aqui nesse livro de Atos são diferentes dos valores que nós conhecemos hoje do mundo. O que é ter sucesso hoje? O que é ter sucesso hoje? É ter uma família bonita, com filhos, é ter uma casa própria, é ter 2 carros novos numa garagem, é termos várias posses e propriedades. Esse é o sucesso, né? Ou talvez uma profissão, estudar, ganhar dinheiro. Talvez Deus não quer isso para você. Talvez Deus queira que você seja um servo bom e fiel, que faça a vontade de Deus. E talvez Deus quer que você seja tudo isso e um servo bom e fiel ao Senhor. Porque Deus nos chamou, queridos, Deus nos chamou para sermos luz. Deus chamou seus filhos para prosperarem, sim. Deus quer sempre te dar o melhor. Viu? Deus quer sempre te dar o melhor. Deus fez os seus filhos para serem honrados na terra. Mas para que você possa, depois que receber, você faça aqui, como a gente acabou de ler, você aprenda a compartilhar. A melhor bênção é ser, não é ter. Ser abençoado é aquele que é. É aquele que é uma bênção.
A bênção, querido, não é algo que a gente conquista, é algo que a gente se torna. Deu para entender? A bênção é algo que nos tornamos, não o que conquistamos. A gente fala errado, viu? A gente aprendeu, né, errado na igreja. Fulano é abençoado. Né? A gente sempre fala assim, poxa, irmão é abençoado. Por quê? Porque ele tem uma casa bonita, né? Ele tem uma casa grande. Não, abençoado é aquele que se torna uma bênção. E é diferente do que a gente ganha, do que a gente dá. Melhor coisa, como diz a palavra de Deus, é dar do que receber. Querido, a gente lê esse texto. Eu li esse texto mais cedo. Eu li até nessa Bíblia aqui, que talvez muitos de vocês não conhecem. Chama-se A Mensagem. É uma tradução livre de um teólogo chamado, se eu não me engano, Eugene Peterson. E eu vou ler para vocês como ele descreveu esse texto. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. E o povo da cidade apreciava o que via. Olha bem, o povo da cidade apreciava o que via. E todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Fica a pergunta para a gente, será que o que acontece dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, entre a nossa família, entre os nossos amigos, somos apreciados pelo povo da cidade? É a pergunta, né, que a gente aplica no seu coração. O que temos feito como cristãos hoje? Será que o que fazemos como igreja faz diferença na comunidade? Somos apreciados pelo mundo? Aqueles homens eram apreciados pelo mundo. Porque eles não ficavam só impressionados com o que eles viam. E esse é o grande perigo desse texto. Ao mesmo tempo que ele se torna um texto bonito, ele tem uma armadilha para a gente. Eu fiquei pensando, que armadilha seria essa? Se a gente não atentar para 3 coisas nesse texto aqui. A gente corre o perigo. Escute bem, preste atenção. A gente, quando lê esse livro, esse texto aqui, a gente corre o perigo de ficar apenas impressionado e não fazer nada. Vou repetir. Nós corremos o perigo de ficarmos impressionados, maravilhados com a mensagem e não fazermos mais nada com respeito a isso. Assim como a gente admira, né, o pastor João. Quem admira o pastor João, né? Para mim ele é um exemplo. Né? Eu vejo ele como um mentor, um líder, um pastor abençoado. Como a gente falou, abençoado não é aquele que tem, porque o pastor João não tem muitas posses, mas é um homem abençoado por Deus, porque a sua vida tem sido usada para salvar muitas pessoas. Mas, queridos, a gente pode cair na mesmice, e a gente ouvir palavras, como eu brinquei até aqui, né? Talvez o choro do pastor João já não emocione mais ninguém, porque a gente só fica impressionado com o que vê. Isso não traz diferença, não traz metanoia, não traz conversão dentro do nosso coração. Você conhece pessoas que estão sentadas no banco da igreja, talvez aqui, né? Não estou olhando para ninguém, não quero falar isso para ninguém, porque eu não conheço a vida de vocês. Mas talvez você conheça, lá no Brasil, né? Aqui não tem isso. Pessoas que estão vindo na igreja há 5, 10, 2, 15 anos, 20 anos, e nunca desenvolveram um ministério relevante na igreja. Nunca desenvolveram um ministério constante na igreja. Querido, porque a Bíblia é muito clara. É muito fácil a gente fazer alguma coisa. É muito fácil eu falar assim, hoje eu vou fazer uma galinhada aqui. Até eu que não sei cozinhar, se eu aprender,
né? A Lília pode me ensinar, né? Que cozinha muito bem. Então a Lília também não sabia cozinhar, né? Quando casou, aprendeu. Por isso que o Jansen era magrinho, ficou mais cheinho e agora está emagrecendo de novo, né? Mas, queridos, uma coisa é a gente fazer algo esporádico para o Senhor, outra coisa é a gente desenvolver ministério na casa de Deus e desenvolver um elemento que chama visão do reino de Deus. Porque a gente pode subir aqui, tocar um domingo, ficar um mês sem tocar. Você pode trabalhar um dia no estacionamento, pode ficar 2 meses sem aparecer nem na igreja. Você pode um dia fazer a comida na igreja e falar assim, fulano falou comigo, eu não gostei, não vou fazer mais. E a gente vê que a igreja vai se materializando em ações e as coisas não acontecem nem para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. E um dia de um trabalhar, o dia do outro não fazer, e a gente vai virando uma bola de neve e a gente não faz diferença no mundo. Deus não te chamou para isso. Por isso que a palavra de Deus é bem clara. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E muitas pessoas não têm entendido isso. A gente tem dificuldade, sim. Não estou falando, né? Eu tenho dificuldade, tenho as minhas dificuldades. Cada um tem as suas dificuldades de ser constante na obra de Deus. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Porque a gente pode ouvir tantas histórias de Jesus e ser um mero espectador da palavra de Deus. Queridos, eu quando estudei no meu pré-vestibular, eu fiz universidade lá no Brasil e a gente faz um cursinho pré-vestibular, que aqui não existe. E eu conheci um ateu, eu fiquei envergonhado, porque um menino da minha idade, eu acho que ele era uns 2 anos mais velho que eu, devia ter uns 18 anos, ele já tinha uns 20, muito inteligente, esclarecido, e ateu, conhecia a Bíblia mais do que eu. E o Espírito Santo falou assim, eu não te criei para isso. Você não está indo na igreja para saber menos de Bíblia do que um ateu sabe de Bíblia, porque o ateu vai te confrontar e você não tem nem o que falar. E a ficha caiu. E eu comecei a aprender um pouquinho mais. Tem que aprender muito ainda. Mas Deus foi me incomodando, Deus foi trabalhando em mim, porque há um Espírito Santo que eu creio dentro de mim, dentro de você, que nos impulsiona a fazermos o bem. Do mesmo momento que existe o mal em nossas vidas, a nossa natureza pecaminosa, eu sei que há um Espírito Santo de Deus que enquanto nós falamos, o Senhor vai te incomodar. E o nosso desejo aqui, o meu desejo, é que nós, hoje, não através da palavra do pastor Daniel, quem sou eu? Nem mesmo o pastor João, é a palavra de Deus para a tua vida, seja uma palavra de movimento, seja um dínamo, uma explosão, que faça você um crente melhor, assim como Deus me incomodou. E aí, queridos, aqueles homens eram homens de fé, criam no Espírito, homens de fé, homens que perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja só cresceu porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles entenderam, queridos, e Jesus falou isso. Tem outro perigo, quando a gente lê o livro de Atos, como a gente falou, da gente ficar perplexo, né? E a gente não fazer nada quanto a isso. Jesus não quer admiradores. Jesus quer seguidores. Jesus não quer admiradores, Ele quer seguidores. Você é um seguidor de Jesus? Você é um seguidor de Jesus? Você é uma seguidora de Jesus? Ou você é um admirador? Você gostava dos milagres? Você gosta de vir na igreja? Gosta de ver o pastor Ribamar falar? Porque ele faz... Eu não tenho, né, essa coisa boa, né, de falar, esse dom da palavra, como o pastor tem, como o pastor Wander fala, e a gente fica assim, ó, né, de boca aberta. E você pode gostar dele, mas você poder gostar também daquela americana, né, a Oprah, né? É assim que fala, Jane? Pode falar daquele que aposentou essa semana passada, como é que é o nome dele? Aquele velhinho que tinha um talk show aqui, né? Isso, a Sandra fala, eu não tenho nem coragem de falar esse nome. Vergonha.
Da mesma forma que você ouve pastor Ribamar, ouve pastor Edmeia Williams, ouve pastor Vander, você pode ligar a televisão e ouvir uma comédia, um stand-up. Isso não vai trazer efeito nenhum na sua vida, porque Jesus falou, eu preciso de seguidores. E vocês sabem, quem lê um pouquinho a Bíblia aqui sabe, que naquela época tinha muitas pessoas que seguiam Jesus de longe, que até eram curadas pelo Senhor, mas não seguiam. Então, queridos, que essa seja a palavra para nós. Sabe por quê? Queria que você abrisse a Bíblia lá em Efésios 5:1. O que fala lá para a gente? Efésios 5:1 diz assim, olha. Preste atenção. Sede, pois, imitadores de quem? De Deus, como filhos amados. E andai em amor, como Cristo também vos amou. A gente cantou, né? Por amor vieste aqui para morrer na cruz por mim. É a mesma coisa que você tem que fazer, queridos. É tomar a sua cruz a cada dia e seguir o Senhor, caminhar por fé, viver para fazer a vontade de Deus. A gente falou aqui, nós fomos criados para o louvor e a glória do Senhor. E eu sei que Deus está te incomodando e você vai fazer mais. Eu espero que um dos seus pedidos de oração, pelo menos um desses 3 que o pastor falou, seja algo de nível espiritual na tua vida. Porque, queridos, eu vou dar o meu testemunho aqui. Não vou, a gente vai um dia dar um testemunho, eu e a Sandra, mas eu vou falar rapidamente, 10 segundos. Olha, muitas coisas eu não pedi a Deus e Deus me deu. E eu fico até envergonhado com isso. Deus me deu uma casa, Deus me deu 2 filhos maravilhosos, que eu... Né, quando a gente é adolescente, a gente nem sonha. Talvez a mulher pensa, né? Toda mulher já nasceu para ser mãe, né? A maioria delas tem essa vontade. Mas o homem, às vezes, fala assim, rapaz, eu tendo filho, mas depois que a gente tem filho, é a coisa mais gostosa do mundo, né? O prazer é viajar com o filho, e a gente não faz nada, né? A gente fica com o filho na piscina, e eu falo assim, cara, eu estou cansado, mas é bom, porque a gente está com aquele que a gente ama. Jesus é assim com você, queridos, ele desfruta da tua presença, ele gosta de estar perto de você, ele gosta de desfrutar da tua oração, ele gosta de estar perto de você. Fala, filho, fala comigo, vem para a piscina comigo, vem brincar comigo, vem conversar comigo, pode pedir que eu te dou. Como eu falei, olha, querido, Deus nos fez para prosperar, e aí Deus foi maravilhoso, que Deus acabou me dando muito mais daquilo que eu mereço, daquilo que eu preciso, e Deus tem me dado muito mais. Porque, olha, não quero pagar uma de crente santo para ninguém, mas uma das coisas que eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, dos 3 pedidos, eu vou pedir, eu quero ter autoridade para falar do teu nome, eu quero ter autoridade para falar do teu nome, eu quero ter autoridade para falar do teu nome. Foi esse o meu pedido para o Senhor, porque eu entendo, querido, que a gente busca, eu sei que você também entende isso, quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, você tenta andar em fidelidade, sendo fiel ao Senhor, que sustenta a obra missionária do Senhor, que sustenta a casa de Deus com os dízimos e as ofertas, Deus vai acrescentar muito mais daquilo que você precisa. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus quer te dar muito mais do que você precisa, mas persevere na doutrina dos apóstolos. Sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Está lá em Efésios, acabei de ler para vocês. Você só vai andar em amor se você for imitador de Deus. Quem ama é nascido de Deus. Deus é amor. E Ele quer que os seus filhos sejam imitadores de Cristo. Ele não quer admiradores. Queridos, vamos fechar então. Eu queria que você voltasse a esse texto e visse 3 palavras. Uma a gente já falou. É o ensino dos apóstolos. E eu queria falar uma coisa para vocês. Essa palavra fala que o ensino dos apóstolos traz o temor de Deus.
Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. E o que mais que acontece? O que mais que acontecia? A comunhão e o partir do pão e as orações. Ensino dos apóstolos. 3 palavras. Comunhão e oração. Vamos falar todos juntos? Ensino dos apóstolos, comunhão e oração. Porque o partir do pão é parte da comunhão, certo? Quem concorda aí? Amém? Você quer ser um crente que supere em todas as áreas? Persevere no ensino dos apóstolos. Persevere na comunhão. Se dedique à oração. Você vai ser um crente de sucesso. Querido, a palavra de Deus diz que o povo peca não é porque não vem ao culto. O povo peca não é porque não foi ouvir o Kleber Lucas. Nada contra, né? Eu gosto muito dele, inclusive. Ou qualquer outro cantor. O povo peca não é porque não foi no evento do Soul Sister. O povo peca não é porque não cantou no coral esse ano. O povo peca porque não conhecia as Escrituras. Conhecimento de Deus é algo que traz o temor de Deus. Você não pode temer a quem você não conhece. Não é assim com nossos inimigos? Você conhece, para você ter medo de alguém, você precisa conhecer alguém. Lembra quando a gente estava na escola, né, quando eu era mais novo? Homens e mulheres, meninos e meninas. Fala assim, cuidado com o irmão do fulano, hein? Porque aí você foi lá, bateu no menininho pequenininho, irmão do fulano. Aí eu falei, você não conhece. Quando você vê aquele garoto grande, forte, aí você, vai embora. Por quê? Você conheceu o seu inimigo. Se você quer ter o temor do Senhor, conheça a Deus. Ande por fé. Dedique-se à palavra de Deus. E quem falou isso não foi eu, não. Está lá na palavra de Deus. Está lá em Mateus 22, 29. Jesus falou para eles, vós pecais porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Segundo, comunhão. E a comunhão, queridos, Deus é maravilhoso e o plano dele se estende de todas as formas, né? Quando a gente fala de, olha que coisa legal, quando a gente fala de ensino dos apóstolos, é a palavra de Deus. Quando a gente fala em comunhão, é a comunhão aqui, horizontal, é entre nós. E quando a gente fala em oração, é a comunhão com Deus. É esse o tripé da vida de sucesso. É a palavra, é a oração e é a comunhão. Queridos, uma vez um jovem perguntou a Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Aí o que Jesus respondeu para ele? Quem sabe aí? Primeiro ele falou o quê? Não, antes ele falou, amarás, ame ao Senhor teu Deus, né? E obedece os mandamentos, né? E aí ele falou assim, isso aí, tô bem, né? Tô bem. Ele era um judeu e ele falou, ok, tô bem. Aí o que Jesus falou para ele? Vende tudo que tem e dá para os pobres. E aí o que aconteceu? Você só pode ver o Senhor, querido, plenamente, se você se importar com quem está do seu lado. Se você se importar com quem está atrás de você. Com quem é menor do que você. Com quem é mais pobre que você. Com quem está precisando de apoio psicológico. Quem está precisando de apoio espiritual. O Evangelho de Jesus, o reino de Deus se traduz no eu e você. Não tem jeito. Não tem jeito. Vira religião, vira legalismo. Você vem na igreja, senta, vai embora, não se envolve com ninguém, não faz nada para ninguém. E você
vai ter uma vida vazia, eu sinto te informar. Porque o ser humano, querido, não nasceu para viver só. Por isso que Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Quem está entendendo, diga amém. O que Jesus falou? Vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estive nu, estava enfermo. E o legal é que a gente conhece tudo isso, né? E eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a gente pratique isso de verdade. Que a gente tenha realmente essa motivação no nosso coração. Então, para a gente superar espiritualmente, com a ajuda do Espírito Santo, a gente precisa de perseverar no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Segundo, comunhão. E o terceiro? Oração. A oração é a chave de uma vida espiritual bem-sucedida, queridos. Porque se você tem gente que tem comunhão com os irmãos, mas também não quer buscar o Senhor. Uma coisa depende da outra, e todas dependem da comunhão com Deus, da oração. A oração é que faz a gente desenvolver a nossa fé. Eu estava falando para o pessoal aqui hoje, né? No nosso encontro aqui, a gente ensaia, a gente ora, a gente compartilha, as meninas oram antes, é uma bênção, né? E eu estava falando com elas que tinha um pescador muito experiente e outro mais jovem, começando agora no outro barco. E eu olhava o pescador mais experiente, pegava o peixe, tirava o peixe, olhava o tamanho do peixe. Quando ele pegava um peixe assim desse tamanho, sabe o que ele fazia? Tirava o anzol, devolvia o peixe para a água. Aí o mais novo falou assim, o cara é doido, né? Mas vamos esperar, ele tem experiente. E aí ele pegava outro peixe. Aí o peixe era metade desse. Esse era grandão, assim. Aí ele pescava esse aqui. Aí ele ia, pegou, botou, jogou no cooler, né? Lá no Brasil, como é que era? Era isopor, né? Aquele isoporzão já todo machucado. Botava lá no isopor. Esse pescador era brasileiro. E aí ele falou assim, e aconteceu isso, e ele ficou olhando horas, e o cara fazendo isso, ele foi juntando, pegou uns 5 peixes pequenos. E aí ele falou assim, moço, e ele não tinha pegado nada, ele falou, moço, espera aí. Isso foi lá no Rio Araguaia, né? Ele falou assim, espera aí, por que você está devolvendo os peixes grandes e está ficando com os peixes pequenos? E surpreendentemente, sabe o que o pescador falou para ele? Experiente. Falou assim, olha filho, eu estou devolvendo os peixes grandes porque eu tenho uma frigideira lá em casa e ela só tem 15 centímetros de diâmetro. E os peixes grandes, infelizmente, não cabem na minha frigideira. Por isso que eu devolvo ele no mar. O que você pensa disso? Sabe o que é isso, queridos? Somos nós. A nossa fé é do tamanho da nossa frigideira. Tem gente que não cresce, tem gente que não rompe na vida espiritualmente, porque acha que a sua frigideira é pequena. E o peixe é pequeno. E só você vai querer, se a sua frigideira é pequena, você só vai pegar peixe pequeno. Agora, se você trabalha pela fé e crê no Senhor, você vai pegar um peixe grande, sabe o que você faz? Leva para casa, corta ele, tira o filé, tira a posta, arranca o rabo, tira a cabeça e faz um pirão gostoso e vai ter uma refeição de qualidade. E o que sobrar você ainda guarda para o dia seguinte. Na vida cristã, eu sou assim e você é assim também. A gente pensa na frigideira em vez de pensar no tamanho do peixe. Deus quer te dar um peixe grande.
Deus quer te dar força, Deus quer te levantar prosperamente para você poder abençoar mais o reino de Deus. E às vezes a gente está pensando pouco. E a gente está contente com aquilo que a gente acumula para a nossa frigideirazinha. Deus quer te dar muito mais. Deus quer te fazer superar. Que Deus nos abençoe e nos faça agora e sempre imitadores de Jesus, não apenas espectadores e admiradores. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Sabemos que nós não somos nada ao Senhor e que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E eu te louvo, Pai, porque as consequências de vivermos uma vida perseverante na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, é o temor de Deus. Veremos os sinais e maravilhas, veremos coisas grandes e ocultas que nós nem sonhamos. Teremos o prazer de contribuir voluntariamente, compartilhar o que temos recebidos e receber a salvação e ter a ousadia para apresentar diante do Senhor aqueles que serão salvos por intermédios das nossas vidas. Pai, esse é o meu desejo, esse é o nosso desejo. Eu sei que todos nós que estamos ouvindo aqui conhecemos um pouco o Senhor, mas queremos não conhecer o Senhor de ouvir falar, mas conhecer o Senhor intimamente, no fundo do nosso coração, termos experiências marcantes com o Espírito Santo, para que Ele tome a rédea da nossa vida e conduza a nossa vida, prosseguindo para o alvo que é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós te adoramos e oramos. Amém. Querido, fica o apelo para vocês. Eu só tenho um apelo para fazer para você nessa noite. Diante de tudo que nós ouvimos, que a igreja de Atos perseverava na comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos, e eles diziam que eles tinham tudo em comum. Já que nós ouvimos hoje a palavra maravilhosa do pastor João e esse complemento, eu quero te incentivar, eu quero te desafiar. Não tem tanto desafio no Facebook, né? Não tem aquele desafio, até agora tem um desafio do texto bíblico, né? Eu não gosto desses negócios, mas teve até o desafio do balde de gelo, né, Pedro? Pedro me desafiou lá e eu não fiquei com coragem de fazer, não. Mas eu tive coragem de aumentar minha oferta missionária esse mês. E eu queria te desafiar que se você é um servo de Deus, imitador de Jesus, que você doasse um pouco mais. E se você doa esporadicamente a sua oferta missionária, estou falando de dízimo agora, não, estou falando da sua oferta missionária, que não vai só para o pastor João, não, vai para outros missionários, na África, no Rio de Janeiro, lá no Paraná, e no Quênia e Moçambique, 2 lugares na África, e outros lugares também. Eu queria te desafiar, se você contribui esporadicamente, que você fizesse um compromisso de contribuir, como diz a palavra de Deus, firme e constante, sabendo que o seu trabalho não será vão no Senhor. Eu queria te desafiar nessa noite. E se você tiver esse desejo no seu coração, você pode ainda hoje dar a sua oferta para a nossa missionária, ou você preencher um papel, você pode pedir a ela o papel de compromisso de missionário, que todos nós que somos mantenedores temos o nosso papelzinho que a gente preenche e cadastra. E o terceiro apelo é que se você não contribui, ou nunca contribuiu, eu queria te desafiar a contribuir hoje, começar hoje a ser usado por Deus, a começar a compartilhar aquilo que Deus tem te dado. Queridos, eu não estou falando de valores. Eu gosto muito da palavra de Deus, porque ela diz assim, cada um contribua segundo Deus colocou em seu coração. Se você pode dar $1.000 por mês em missões, glória a Deus por isso.
Mas se você pode dar só $10 para missões, glória a Deus por isso também. Porque Deus sabe. Só não seja injusto diante de Deus. Às vezes você ganha $120 mil por ano e dá $10 de missões por mês, né? Pode ser complicado, né? Na sua intenção do coração. Mas Deus está vendo o seu esforço. Sabe que o seu dinheiro também é ganho com muito suor. Mas o trabalho missionário também é feito com muito suor, sangue e lágrimas. Então eu queria te desafiar e que você ficasse em pé agora. Se você já é um contribuinte de missões, fique em pé. Se você quer contribuir com missões, fique em pé também. Se você nunca contribuiu, mas quer começar a contribuir agora, fique de pé. Se você já tem ajudado a obra de Deus aí durante muitos anos, fique em pé. Porque nós vamos pedir e clamar a bênção do Senhor sobre a tua vida, para que Deus te dê condição de sustentar a obra e sustentar o reino de Deus. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. E com as nossas mãos agora levantadas, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê condições de fazer a obra do Senhor com alegria, condições de poder ser parte do reino de Deus, porque o Senhor nos chamou para sermos bênçãos. O Senhor não nos chamou para termos bênção, o Senhor nos chamou para sermos bênçãos no reino, bênçãos para os nossos irmãos, bênção para a nossa família, bênção para a nossa casa, bênção para o nosso local de trabalho e de estudo. Então, Pai, abençoa os teus filhos, faça-nos superar com a ajuda do teu Espírito Santo, porque sem o Espírito nós não somos nada, e sem ti nada podemos fazer, como diz a tua palavra. Então vem sobre nós, derrama a tua graça sobre os teus filhos, e nos dá consciência do reino do Senhor, de uma vida cristã relevante para essa sociedade, para essa geração e para essa nação. Em nome de Jesus, amém e amém. Temos aí o